igreja a abrir a palavra do Senhor em Provérbios, no capítulo número 30, Provérbios capítulo número 30, e vamos ler o versículo 29, 30 e 31, 3 versículos apenas, sobre o tema que o Senhor Espírito Santo me incentivou a partilhar com os irmãos: elegância espiritual. É uma arte, a arte de ser elegante, e neste caso, elegância espiritual. Diz assim a Santa Palavra do Senhor, Provérbios 30, 29 a 31. Glória ao Senhor. Há 3 coisas que têm um bom andar, e o quarto passeia muito bem: o leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás, o cavalo de guerra bem cingido pelos lombos, o bode também, e o rei a quem não se pode resistir. Amém? Os irmãos agora tomem atenção, fiquem ligados à palavra. Deus vai falar às nossas vidas e aos nossos corações. Amém, igreja? Amados irmãos, dizem que o andar de uma pessoa, o seu andar, reflete a sua personalidade e reflete o seu caráter. Há, amados irmãos, aqueles que andam de forma ereta, cabeça bem erguida, peito para a frente, demonstra ser uma pessoa confiante, uma pessoa otimista, uma pessoa vencedora. Eu vou mais ou menos, amados irmãos, ilustrar como é que é este figurino. Assim, era bom não ter tanta barriga, mas pronto, assim, um ar confiante, cabeça erguida, nariz para cima, sou um vencedor. Estão a ver, amados irmãos? O ar de quem pode todas as coisas. Amados irmãos, muitas vezes não é bem assim. Há também o outro que anda de cabeça para baixo, parece estar a apanhar moedas no chão, desligado da vida, demonstra ser uma pessoa fraca, desanimada e pessimista, mais ou menos assim, amados irmãos. Nós já temos visto também pessoas assim na rua, cada vez mais, parece que estão a apanhar moedas no chão, cabeça baixa, como que se estivessem já derrotados, amados irmãos. Uma forma de andar que demonstra aquilo que vai também no seu interior. Mas, amados irmãos, a verdade é que muitas vezes as pessoas com porte elegante, quando começam a falar, revelam uma incompatibilidade com a sua falsa aparência. Tem uma aparência, amados irmãos, uma boa aparência, mas depois começam a falar e existe uma incoerência do seu modo de parecer com o seu modo de ser. Há uma incoerência. E, amados, nós somos multiculturais, mas há um ditado português, neste caso é português, que diz que alguns até dizem que um burro vestido de fato também é doutor. Assim, de fato, como ver? Amados irmãos, quem não ouviu já frases como estas, de pessoas que pareciam tão confiantes de si mesmas, mas depois, em alguns momentos de verdade, dizem: eu não sei fazer nada, eu sou um tapete para as pessoas, e este modo de agir e modo de andar é apenas uma defesa pessoal, tentando demonstrar qualquer coisa que efetivamente não são. Efetivamente não são. Amados irmãos, um texto que nós lemos e os versos que nós lemos fala que o leão tem um porte que impressiona todos os animais. Ele é o rei da selva. Diz mesmo que ele não volta para trás. Ele faz frente, ele não volta para trás. É um animal com personalidade, o rei da selva. O galo, o bode e o rei, também de cabeça erguida, bem erguida, eles andam com esta postura que tentei ilustrar. Amados irmãos, e dá uma sensação de uma elegância, de uma aparência elegante. Mas para caracterizarmos alguém com um andar elegante, eu penso que devemos primeiramente
definir o termo elegância. Afinal, o que é elegância? Amados, de forma simples, podemos dizer que elegância é distinção de porte, encanto, fineza, cortesia. Isto é elegância. Elegância não é, nem nunca deverá ser, sinónimo de vitrine, sinónimo de vaidade. Ser elegante não é chamar a atenção para si mesmo. Isso não é elegância, é egocentrismo. Mas ser simples e cativante ao mesmo tempo. Isso é ser elegância. E, amados irmãos, nesta tarde eu quero incentivar, não vou demorar, temos ainda a Santa Ceia, quero sintetizar, mas deixar que o Seu Espírito Santo passe aquilo que Ele me mandou falar com vocês. Nesta tarde eu quero incentivar a todos a sermos mais elegantes espiritualmente falando. Amém, igreja? Amém. Sermos simples, mas elegantes. Amados, elegância não está no porte, como tentei demonstrar, na gravata, na mala. Agora não tanto, mas antigamente, amados irmãos, alguém que era candidato a pastor, ou alguém que subia ao púlpito pela primeira vez, ia comprar logo uma mala de pastor, um relógio de pastor, um anel de pastor. Amados irmãos, aquilo era exuberância fora do normal, que nada tem a ver com elegância. Elegância não é isto, elegância é outra coisa. Amados irmãos, sermos coerentes em toda a nossa postura, no seio da família espiritual. Nós somos uma família, amém, amados irmãos? Somos uma família. E, amados, infelizmente, a família, o termo família, onde o pai é respeitado pelo filho, onde os mais velhos, amados irmãos, têm uma posição de respeito, está invertido. Infelizmente, chegamos ao ponto dos filhos calarem os pais, mandarem calar os pais, até baterem nos pais, serem deselegantes para os seus pais. Mas, amados irmãos, isto é uma família estruturada. E também acontece muitas vezes dentro do mundo espiritual. Tanta deselegância no trato uns para com os outros. O seu Espírito Santo me incentivou a falar-nos. Como família, devemos ser elegantes e espiritualmente falando uns para com os outros. Termos distinção, porte, encanto, fineza e cortesia uns para com os outros. Amor verdadeiro não fingido. Elegância espiritual. O tema da mensagem. Eu gostava de trazer alguns textos bíblicos e examinar com os irmãos. Vamos examinar alguns exemplos de elegância espiritual na vida de Jesus. Na vida de Jesus. O nosso Jesus era elegante. Amém, amados irmãos? Em toda a sua maneira de ser, em toda a sua maneira de agir. Vamos lá, amados irmãos, a Lucas, no capítulo 7. E vamos ver um episódio que aconteceu. E como o Senhor Jesus, ele reagiu a uma situação deselegante para com ele. Como ele reagiu, como ele fez, como ele agiu. E, amados, vamos aprender a imitar o nosso Jesus. Lucas capítulo número 7, versículos 44, Lucas 7, 44 a 46, 3 versículos, 44, 45 e 46, diz assim a santa palavra do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. 44, 45 e 46, capítulo 7 de Lucas, diz a palavra do Senhor. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ósculo é saudação. Normalmente era com um beijo. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado
de me beijar os pés. Versículo 46. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungi-me os pés com unguento. Amém, amados irmãos? Simão era um homem sem elegância nenhuma. Convidou Jesus para ir comer à sua casa. Ele foi convidado para jantar. Mas todas estas práticas normais, que era costume, o Simão não fez. Amados, água para os pés era normal na altura, porque o caminho era de terra, em poeira por todo o lado, e quando algum convidado entrava, havia uma bacia com água para lavar os pés e para enxugar os pés. Era uma prática elegante que se fazia na altura. E este homem convida Jesus, mas não faz isto. Não lhe deu ósculo, não o cumprimentou, não o beijou, nem o ungiu com óleo. Isto era um sinal de hospitalidade, de elegância, quando se dava importância à pessoa que era convidada a entrar dentro de casa. Amados irmãos, Simão não teve a mínima noção quem estava a entrar na sua casa. Amém, igreja? E nós também temos que ter elegância na nossa forma como tratar com Deus. Uma coisa é intimidade, outra coisa é deselegância. Quando nós tratamos tocar com Deus, não devemos esquecer nunca que só conseguimos entrar na presença do Senhor e estar na presença do Senhor através de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Senão nós não tínhamos acesso ao nosso Deus. O Senhor nos permite intimidade e deseja intimidade. Mas cuidado da forma como nós falamos com Ele e nos relacionamos com Ele. Amém? Ser deselegante com o Pai, ser deselegante com o professor da escola, ser deselegante com o avô, é mau. Ser deselegante no nosso relacionamento com Deus é muito mau. Amém, igreja? Nunca confundam intimidade com deselegância. Porque Deus continua a ser o Criador dos céus e da terra. E diz: cale-se toda a terra quando o Senhor falar. Não fales por cima do teu Deus. Quando Deus está a falar na tua vida, cala-te. Ouve com respeito até o Senhor terminar aquilo que Ele tem para te dizer. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Aleluia, glória ao Senhor. Simão foi grosseiro para Jesus, mas o mestre nunca perdeu a elegância. Eu gostava de deixar uma pergunta no ar, amados irmãos. E se fosse com cada um de nós, qual seria a nossa reação? Ido embora. Eu não fui chamado para ser tratado assim. Eu mereço ter um tratamento diferente. Virávamos as costas e de uma forma deselegante íamos embora. Amados irmãos, alguém que é elegante, espiritualmente falando, não é circunstancialmente. É ponto. Perante qualquer circunstância. Aquele ditado português também, que eu toco a música ou eu danço conforme a música que toca, é mentira, amados irmãos. A Bíblia não nos ensina isso. Se falarem de partido de qualquer maneira, deves continuar sempre cuidando da tua forma de falar, da tua forma de agir, da tua forma de olhar, da tua forma de ser. Não deves deixar de ser quem tu és para passar a ser uma cópia da pessoa que te está a ofender ou ser deselegante para contigo. Posso ouvir o amém da igreja? Amém. Cada um dá o que tem. Amém, igreja? Amém. Glória ao Senhor. Glória a Deus. A maioria das nossas reações são defensivas, são circunstanciais. Se nos tratam bem, nós tratamos bem. Se nos tratam menos bem, vamos receber o troco. Perdemos logo a elegância e deixamos a essência que o Senhor deseja para nós. Amados irmãos, esta situação acontece muito dentro de casa, das nossas casas. Se o marido é tratado com deselegância, a esposa não deve esperar receber flores. Se a esposa é tratada rudemente, o marido não deve esperar beijinhos e abraços. Estão a entender? Sim. É importante sabermos as necessidades de sermos um pouco mais elegantes, mais simpáticos,
mais agradáveis, mais coerentes uns para com os outros. A Bíblia fala na sua palavra, a palavra de Deus, que uma palavra acalma, apaga muitos fogos que poderiam destruir tudo à sua volta. E Jesus deu um ensinamento a este Simão de uma forma muito elegante e oportuna. Quando chegou, não reclamou nada, mas na altura certa, de uma forma sábia e elegante, ele envergonhou o Simão. Amados irmãos, no mesmo capítulo, versículos 40, 41, 42 e 43, acompanhem comigo o raciocínio. E respondendo Jesus, disse-lhe: uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Chamou-lhe mestre. Mas no versículo 39, quando o fariseu viu o que esta mulher fez, esta mulher entrou dentro da casa sem ser convidada, nem sequer se colocou à frente de Jesus, se ajoelhou por trás de Jesus, beijou os pés de Jesus, lavou os pés de Jesus, enxugou os pés de Jesus, perfumou os pés de Jesus. E no versículo 39 diz que quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Amados irmãos, nem sequer estava considerando Jesus como um profeta. Ele nem sequer, amados irmãos, considerava Jesus como um profeta. Como poderia considerá-lo como o próprio Filho de Deus? E foi deselegante, não só na sua forma de agir, mas na sua forma de pensar. Mas no versículo 40, Jesus, ao saber todas estas coisas, levanta então esta questão. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, um certo credor, tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgastes bem. Amados irmãos, a quem mais é perdoado, normalmente mais é reconhecido e mais ama. Jesus aqui mostrou a Simão que a verdadeira razão da sua elegância foi devido ao seu pouco amor pelo Mestre. Eu quero dizer que o amor nos leva à elegância naturalmente, e a ausência do amor nos leva a perder toda a elegância em qualquer relacionamento que nós tivermos, inclusive relacionamento com Deus e relacionamento com os nossos irmãos. Amados, é tão interessante esta palavra. Simão, diz-me lá, então um devia 500 dinheiros, o caso da mulher, muito devia, muito pecadora. Jesus sabia muito bem quem ela era, muito pecadora. E o outro devia apenas 50 dinheiros. Ambos foram perdoados. Quem mais ama? Tenho para mim que é aquela quem foi mais perdoado. Sabem uma coisa, amados irmãos? Normalmente, aqueles que chegam à igreja com muitos pecados, com uma vida completamente virada do avesso. Amados, quando o Senhor intervém na sua vida e vai colocando as coisas no sítio, porque Deus coloca as coisas no sítio, posso ouvir um amém da igreja? Amém. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo pairava sobre as águas e começou o Senhor a falar, e as coisas começaram a ter sentido. Quando chega aqui vidas com a vida completamente virada do avesso, e o Senhor começa a falar, o Senhor começa a agir, o Senhor começa a colocar as coisas no sítio, essa vida normalmente é muito mais grata do que o perdoado.
Sabem uma coisa, amados irmãos? Normalmente, aqueles que chegam à igreja com muitos pecados, com uma vida completamente virada do avesso. Amados, quando o Senhor intervém na sua vida e vai colocando as coisas no sítio, porque Deus coloca as coisas no sítio, posso ouvir um amém da igreja? Amém. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo pairava sobre as águas e começou o Senhor a falar e as coisas começaram a ter sentido. Quando chega aqui vidas com a vida completamente virada do avesso e o Senhor começa a falar, o Senhor começa a agir, o Senhor começa a colocar as coisas no sítio, essa vida normalmente é muito mais grata do que o outro que pensa que é melhor. Aleluia. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Aleluia. Glória a Deus. E normalmente essas pessoas que chegam com a vida virada do avesso tornam-se pessoas muito elegantes, com capacidade de receber os outros iguais, aleluia, como eles eram. Amados, que Deus nos ajude a termos esta visão em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Jesus aqui mostrou a Simão, ele mostrou a Simão que a verdadeira razão pela sua deselegância foi a falta de amor. Quando amamos, como diz a palavra, somos carinhosos, somos meigos, somos sofredores, temos portanto uma elegância espiritual que atrai muitos à salvação. E amados irmãos, a atitude que a mulher tomou, chorando, enxugando os pés do mestre com os seus cabelos, talvez para o Simão e os outros convidados todos fosse uma atitude inconveniente, mas para Jesus foi uma elegância espiritual tremenda. Tu queres ser reconhecido no mundo espiritual como alguém que agrada ao Senhor, alguém que é coerente, alguém que é elegante, alguém que agrada aos olhos do Senhor. Chora na presença de Deus. Glória a Deus. Quebranta o teu coração na presença de Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Mesmo que alguém ache isso uma coisa fora do normal, não tem sentido. Faz isso em nome de Jesus. Quando amamos, o amor quebra as regras. Amém, igreja? O amor quebra as regras. A regra, oh glória a Deus. O amor quebra as regras. Estou com muito amor hoje. Glória ao Senhor. Glória a Deus. O amor quebra as regras, amados irmãos. É o poder do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. O amor quebra as regras. Sabem qual era a regra, amados irmãos? A regra, ela não podia entrar dentro da casa, porque não tinha sido convidado. Aleluia. Nós não podemos entrar dentro de certas casas chiques, certas pessoas que pensam que só as grandes individualidades é que podem lá entrar. Mas eu quero dizer à igreja que nós podemos entrar na presença de Deus em o nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo quando estamos com a nossa vida toda rota, toda virada do avesso. Uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Eu quero, amados irmãos, levar-nos a outro exemplo. Vejamos outro exemplo de Jesus. Lucas, capítulo 10, mesmo livro, um pouquinho mais à frente. Versículos 38 a 42. Outra citação. Lucas 10, 38 a 42. Diz a palavra do Senhor. Aleluia. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Olhem que deselegância. Aquela mulher a dar uma ordem a Jesus. Olhem que deselegância. Ela estava a dar uma ordem a Jesus. Versículo 41. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Glória a Deus. Amado, Jesus foi convidado como hóspede em casa de Maria e Marta. Certamente quando Jesus chegou, ele devia estar faminto, mas não foi deselegante ao dizer: quando é que vem o jantar? Quando é que vão servir o jantar? E amados, é interessante pensarmos que, mais uma vez,
Jesus está dentro de uma casa, convivendo e nunca perdendo uma oportunidade de falar acerca do Evangelho. Por isso lhe chamavam comilão e beberrão, mas a sua comida e bebida era fazer a vontade do Pai. Mas não deixa de ser interessante, amados irmãos. Não deixa de ser interessante. Reparem quantas vezes o Senhor falou a sua palavra sentado à mesa, convivendo. Amém? Amém. Eu quero incentivá-los novamente a convidarem-me a ir lá à casa e servirem-me um jantar, um bom jantar, que eu vou orar por vocês. Amém? Amados irmãos, Jesus Cristo, Ele não perdia uma oportunidade. Não perdia uma oportunidade. E vemos Jesus sentado à mesa muitas vezes. Era uma forma de Ele falar do Evangelho. Enquanto Jesus esperava pela refeição, não disse a Maria: Maria, deixa-me sozinho, eu estou cansado da viagem. Mas Ele estava ensinando as Escrituras. Estava sendo elegante no seu porte. Estão a entender, amados irmãos? E quando Marta o repreendeu, Marta foi deselegante para com ele. Quando Marta o repreendeu para que ele mandasse Maria ajudá-lo na cozinha, ele respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Jesus defende Maria sem acusar Marta. Amém, igreja? Amém. Vejam a elegância. Jesus defende Maria sem